Fala pessoal, beleza? Vocês também estão legais, tranquilos de boa? Então tá, ó, seguinte. Na aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que é a migração e quais são os tipos principais de migração. Eu diria para vocês que é uma introdução para assuntos um pouco mais complexos acerca do processo migratório, tá? Uma aula mais introdutória aí para vocês. Quando eu falo para vocês de migrar, tipos de migração, primeiro nós vamos à definição, né? De novo, pessoal, é um conceito que foi mudando muito ao longo da história geográfica, do pensamento geográfico. Então você encontra só 35 milhões de definições. Obviamente vou pegar para vocês e a que vai aparecer na sua prova, a que é muito mais bem aceita, tá? A gente considera que migração é o deslocamento de um grupo ou de um indivíduo de maneira provisória ou definitiva, o professor define aí, né? É isso. Para fins de moradia. Isso aqui é bem importante, hein, pessoal? Tem que ser para fins de moradia, para fim de estabelecimento. Você, por exemplo, nossa, eu moro em São Paulo e tem uma sorveteria em São Caetano. Adoro aquela sorveteria em São Caetano. Eu vou migrar para São Caetano. Cara, você está mudando de município, mas você não está migrando para São Caetano, porque você não quer estabelecer uma estadia, uma moradia em São Caetano. É a mesma coisa, por exemplo, que a gente fala, olha que importante, né? Até mudou o conceito. Antigamente falava de a migração pendular. O que é a migração pendular? Vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Por exemplo, eu, Ricardo, tá até carequinha aqui, tá? Ó, eu, Ricardo, moro em São Paulo. Aí, não, vamos colocar que eu moro em São Caetano, vai, por exemplo. Moro em São Caetano. E aí, eu, Ricardo, trabalho em São Paulo. Aí o que acontece? Eu acordo em São Caetano, vou para São Paulo. Aí trabalho em São Paulo, estudo em São Paulo, papapá, tudo tal. Quando chega no final do dia, eu volto para São Caetano. Todo dia eu faço esse movimento de ir e voltar. Parece, esquemático, né, pessoal? Mas parece que eu sou quase como se fosse uma espécie de pêndulo, né? Eu fico indo e voltando. A gente chamava isso de migração pendular. E São Caetano seria uma cidade dormitório, porque ela não é o fim, a atividade econômica, os serviços oferecidos não ficam em São Caetano, fica em São Paulo. Mas hoje em dia, apesar de ainda chamar São Caetano possivelmente uma cidade dormitório, eu não vou chamar isso de migração pendular, porque eu não estou migrando para São Paulo, eu estou me movimentando para São Paulo. Então a gente fala de movimento pendular. O cara fica aqui, né, como um pêndulo, cidade dormitório, metrópole, cidade dormitório, metrópole. Não é mais uma migração porque não tem fins de moradia. Então esteja bem claro, hein, pessoal, tem que ter fins de moradia. Então, eu, por exemplo, desisti da vida de professor e vou querer, por exemplo, ser mundial braçal no Canadá. Cara, quando eu vou para o Canadá, por exemplo, eu estou saindo do Brasil e estou querendo morar no Canadá. Então, eu estou migrando. Ou então, por exemplo, vou prestar um vestibular. Aí, sei lá, passei em engenharia elétrica na Unesp, não sei, interior de São Paulo. Pô, eu tô indo para o interior de São Paulo, mas eu vou morar lá durante um tempo provisório, sei lá, 4, 5 anos da minha vida. Aí sim, eu estou migrando para Araraquara, eu estou migrando para o interior de São Paulo. Aí sim. Agora, se eu vou conhecer, se eu vou fazer um turismo, se eu passar umas férias lá, pessoal, minha intenção não é estabelecer moradia lá. Então não estou migrando, beleza? Então conta muito a intenção da pessoa. Se a intenção é estabelecer moradia, morar, tal, seja de maneira provisória, que nem, né, seria um trabalho, você vai ficar 1 ano lá, ou então, sei lá, que nem a faculdade, vai ficar 5 anos, por exemplo, também é considerado como uma forma de migração, beleza? Esse assunto ele é cada vez mais relevante, os movimentos eles são cada vez mais importantes, primeiro, porque o principal fator que forma essas migrações é a desigualdade socioeconômica, que nem eu vou apresentar para vocês. O mundo, ele vem melhorando a sua qualidade de vida, isso é fato, tá? Mas a desigualdade ela também vem aumentando. Sei lá, o cara que mora em Serra Leoa melhorou isso de vida. Então ele está melhorando. Mas o cara que mora nos Estados Unidos melhorou isso aqui, ó. Então a desigualdade aumenta. Quanto maior a desigualdade, mais o incentivo tem-se à migração. Mas além disso, esses movimentos, eles são facilitados pelo desenvolvimento das redes geográficas, principalmente da comunicação e do transporte. Cara, hoje em dia, por exemplo, eu consigo ter acesso, por exemplo, a preço de passagem, ter acesso a Airbnb, ter acesso a, sei lá, o local que eu vou ficar, o emprego que eu vou conseguir de maneira muito mais fácil do que eu tinha no século XIX, do que eu tinha no século XX. Imagina a coragem, por exemplo, de um cara que saía de Portugal para vir para o Brasil fazer uma plantação de cana em meados do século XVI. Pô, tem uma terra legal lá, hein? Ficar, tipo, 5 meses daqui.
Talvez você morra no meio do caminho, talvez seja mentira o que eu estou falando, você não tem como saber, mas vá para lá. Cara, o incentivo à migração é muito menor. Hoje, com acesso à informação muito mais fácil e com meio de transporte muito mais rápido, claro que isso incentiva o processo de migração. A gente pode falar, inclusive, que a própria pandemia da Covid-19, ela foi incentivada, ela foi facilitada por uma migração cada vez mais eficiente. O número de pessoas que se movimenta, ele está muito maior. E aí, por exemplo, começou na China, ainda mais a China, galera, completamente globalizada, uma série de indústrias, trabalhadores. Pô, é claro que isso vai se espalhar para o mundo, tá? Então, quanto mais globalização, mais comunicação e transporte, geralmente as pandemias, elas acabam se alastrando de maneira muito mais eficiente, tá bom? Migração é o conceito que a gente vai traduzir como movimento. Essa migração, ela pode ser uma imigração ou uma emigração. Muito cuidado, tá? Quando eu falo para vocês de uma emigração, é a saída das pessoas. Imigração é a entrada das pessoas. Então, por exemplo, eu que nem eu falei para vocês, desisti, professor, não, ganha muito mal, tal, beleza. Vou trabalhar como atendente de supermercado no Canadá. Cara, a diferença, esse é um ponto bem importante, tá? A diferença entre uma remuneração de um trabalho braçal aqui no Brasil e braçal no Canadá é bem diferente de serviços técnicos. Pô, aqui no Brasil, o cara que é engenheiro, ele ganha muito mais do que um pedreiro. Por quê? Porque existem menos engenheiros do que pedreiro. Existe muito mais pedreiro porque, obviamente, pessoal, sem nenhum juízo de valor, tá? Mas exige menos qualificação profissional. No Canadá, você tem uma escassez de mão de obra braçal. Então, lei da oferta e da procura. Como tem uma procura maior por esse trabalho braçal, naturalmente ele vai ser melhor remunerado. Então, essa coisa que, nossa, o cara tem um trabalho de atendente, o cara é faxineiro, o cara atendente, enfim, como se fosse uma coisa negativa que ganha pouco, isso é muito típico de país subdesenvolvido, porque tem muita gente concorrendo pelos mesmos empregos. Em país desenvolvido, geralmente isso não acontece. Por exemplo, quem já visitou, por exemplo, loja de shopping em país desenvolvido, ou loja como o mesmo, pode perceber que o número de funcionários ele é muito menor. Aqui no Brasil, você entra na loja de shopping e vem 35, né? O que você quer? O que você deseja? Tal. Enche a paciência. Coitado, né? Mas é o trabalho deles. Mas enche um pouco a paciência. Nos países desenvolvidos, como é muito mais caro, geralmente você tem muito menos, tá bom? Então, imigração é o cara que está entrando, emigração é o cara que está saindo. Geralmente, vocês vão encontrar, mas não é regra, tá? Imigração e emigração, quando a gente fala de movimentos externos, tipo Brasil e Canadá, ou Haiti que veio para o Brasil, ele está imigrando se ele está entrando, se ele está emigrando, ele está saindo. Eu que saí do Brasil para Canadá, estou emigrando do Brasil e imigrando para o Canadá. E a migração, geralmente a gente fala para movimentos internos. Eu estou migrando para o Nordeste, eu estou migrando para o Norte, eu estou migrando para o Sul, eu estou migrando para o Sudeste. Mas, de novo, não é regra, tá? Migração é o termo mais geral que você pode utilizar. Não é comum, mas não é errado eu falar que eu vou migrar para o Canadá. É mais comum eu falar que eu vou emigrar para o Canadá. Mas errado não tá. Tá na definição ali, galera. Errado não tá. Beleza? E a gente tem que pensar que em 99,999% dos casos, que é isso que a gente vai fazer quando for estudar migração, a gente vai ser obrigado a generalizar alguns casos. Pensa assim, galera. Se o cara está confortável no lugar onde ele vive, tem uma excelente qualidade de vida, tem a sua família próximo, é a língua nativa, são os costumes, o fenótipo, a característica física, ele se sente mais confortável naquele espaço. Se ele está confortável, eu diria que em 99,9% dos casos, excetuando raríssimas exceções, o cara vai continuar no seu país de origem. Ou seja, se ele está saindo de um país e está indo para outro, ou saindo de uma região e está indo para outra, galera, pensem, é por questão que ele está sendo, digamos assim, forçado. É por uma questão que geralmente tange ali a uma necessidade de melhoria de condição de vida, perseguições étnicas, político-religiosas, o clima está mudando muito naquele espaço, perseguições políticas, alguma motivação ele tem. Se não tivesse motivação, ele ficaria parado. Então sempre, em maior parte das vezes, né? Então sempre que pedir para você justificar uma migração, você sempre tem que pensar, eu tenho que falar por que aquele país é repulsivo, as pessoas estão saindo ali por algum motivo, e por que determinado país é atrativo. Porque, claro, ele está saindo de um país e está indo para outro.
Por que ele escolheu justamente aquele outro e não, sei lá, um vizinho? Então, não outro que apresentasse uma condição socioeconômica parecida. Então, sempre tem uma motivação para a saída e uma motivação para a entrada. Se eu desse essa aula aqui para vocês, presencialmente, perguntasse nesse momento, por que que as pessoas mais migram no mundo? Professor, eu vejo aquelas imagens, tragédia, né? Perseguições políticas, perseguições religiosas, os cristãos são perseguidos no Oriente Médio, os muçulmanos são perseguidos na Europa, tal. Com certeza são as perseguições étnicas religiosas. Por incrível que pareça, não. A principal migração, numericamente falando, é a migração causada por questões socioeconômicas. Pessoas que estão em busca de uma melhor qualidade de vida e ou melhor qualidade de renda. Por exemplo, foi liberado uma pesquisa que a FGV fez aqui no Brasil em 2021, se não me engano, ou 2020 ou 2021, tá? Que perguntava para os jovens, população de 20 a 35, se não me engano, ou de 21 a 36, algo do gênero. Qual que era o caminho que eles tinham para a vida deles? Surpreendeu, tá? Cerca de 40% das pessoas jovens, adultos jovens, desejam sair do país. Por quê? Alegam que o Brasil, galera, tem vários escândalos de corrupção, independente do governo, tá? Não estou particularizando aqui. Mas não respeita o meio ambiente, não respeita minorias, a média salarial vem baixando, a inflação real, galera, cada vez mais perde valor, tá? Então as pessoas não se sentem atraídas. É um país, por exemplo, que tem pouquíssima segurança, é um país que tem muita violência. Então as pessoas tendem a sair do Brasil, principalmente as nossas melhores cabeças. Inclusive, esse é um processo que acontece muito em país subdesenvolvido. É a chamada fuga de cérebros. Os maiores exemplos que eu posso dar para vocês é Brasil e Índia, tá? Brasil, claro, porque é nós, e Índia, porque é onde mais acontece. Imagina, por exemplo, ó, vou dar um exemplo concreto, tá? E aí se aconteceu com esse meu amigo, imagina como não acontece com os outros. Eu trabalhava num cursinho e tinha um amigo professor de literatura. O cara era doutor em romantismo brasileiro e tal. Durante o período ali, ele foi convidado a lecionar numa universidade americana. Galera, a universidade ofereceu para ele um baita salário em dólar. Ele não queria abandonar a vida dele aqui. Pô, tinha família, os filhos já estavam na escola e tal, né? A universidade ofereceu pagamento da escola, financiamento a juros baixíssimos da casa e um emprego ainda para a esposa dele. Cara, a universidade ofereceu tudo para esse cara ir embora. E por que eu falei, né? Imagina, é literatura. Nada contra a literatura. Eu fiz geografia, que também não é tão mercadológico assim, né? Mas imagina, por exemplo, um cara de biotecnologia, o cara de engenharia, que não é mais importante, mas é mais mercadológico. Faz mais sentido econômico. Se esse cara, por exemplo, está fazendo um mestrado, doutorado aqui no Brasil, ele recebe um salário, galera, uma bolsa de 3, 4 mil reais. Pô, que não é irrelevante, claro que é importante. Mas para o cara que está desenvolvendo o conhecimento brasileiro, é muito pouco. Aí o cara está fazendo o projeto dele sem incentivo do Estado, com péssimos equipamentos, baixa remuneração. Ele apresenta o projeto dele, por exemplo, numa feira de ciências. Feira de ciências é coisa da escola, né? Mas num simpósio, por exemplo, internacional, e vê uma universidade ou uma empresa estrangeira, americana, tal, europeia, fala assim, pô, que projeto legal. No Brasil, quanto que você ganha para pesquisar isso aí? Ah, eu ganho 4 mil reais. Jura? Vem aqui para a minha universidade, eu te ofereço lá 10 mil libras, te ofereço 15 mil dólares e todos os equipamentos de ponta para você fazer a sua pesquisa. O cara vai embora, tá? O cara vai embora. Então, e esse cara seria, do ponto de vista ali, o cara que geraria conhecimento para o Brasil, que geraria patentes, faria com que países que quisessem usar a nossa pesquisa, a nossa tecnologia, tivessem que pagar royalties, que é o pagamento pelo direito de uso. Mas não, como o Brasil investe pouquíssimo nessa galera, nessa elite, né? A gente acaba perdendo a nossa melhor mão de obra. Pô, mesmo que não seja um trabalho científico, um trabalho técnico, o cara fazer administração, economia, cara, de maneira geral, e aqui sem nenhum juízo de valor, tá? Não tô falando que o cara qualificado é mais importante, mas economicamente, geralmente é o cara que gera emprego, é o cara que produz, é o cara que consome mais, que paga mais impostos. Então, as nossas melhores cabeças, a nossa melhor mão de obra, junta uma grana e vai embora do país. Pela insegurança econômica, insegurança política, pela insegurança do ponto de vista de segurança mesmo, né? O cara não se sente confortável de ver ele e os filhos no Brasil.
A Índia, o processo ele é ainda mais intenso, por quê? Você tem uma elite intelectual na Índia ligada à informática, software e tal, muito importante, e a Índia é um país de língua inglesa. Então, vem ali, galera, universidades tal, que vem, pegam os melhores cientistas indianos, e esse cara, ao invés de produzir conhecimento para a Índia, acaba produzindo conhecimento para os Estados Unidos, para o Reino Unido, enfim, para uma série de países de língua inglesa, tá bom? Então, infelizmente, a fuga de cérebros, ela é uma realidade. Por exemplo, aqui, galera, a gente tem, por exemplo, no Brasil, muita gente que sai procurando melhores condições de vida em Portugal. Para quem já foi para Portugal, eu nunca fui, tá? Tenho sonho, queria bastante ir para Portugal. Mas dizem que se você pega um táxi em Portugal, mais de 90% de chance desse taxista ser brasileiro, galera. Tem a facilidade da língua aí, né? Que ajuda bastante. Muitos brasileiros buscam um país que tem maior segurança, melhor qualidade de vida, tal, Portugal, galera. E Portugal não é aquela referência de desenvolvimento na Europa. Tem uma qualidade de vida legal? Claro que tem, melhor que a do Brasil. O IDH é superior. Mas não é um país como a Alemanha, França, Reino Unido, que são países muito mais ricos. Mesmo assim, acaba sendo atrativo. O cara que busca melhor qualidade de vida e ou melhor qualidade da renda. Para não falar que o Brasil é um país hoje que só repulsa, embora seja verdade, a gente fala que hoje o Brasil está passando por uma diáspora brasileira. Hoje, as suas melhores cabeças, de novo, né, estão saindo do Brasil e isso tende a continuar reproduzindo uma situação de subdesenvolvimento, infelizmente, porque é um ciclo, né? A gente não investe em pesquisa e desenvolvimento, então os cientistas saem. Como os cientistas saem, a gente não produz conhecimento, fica pobre, não investe em pesquisa e desenvolvimento. É um ciclo de reprodução do subdesenvolvimento, tá? Mas temos países que têm condições de vida ainda piores, né? Por exemplo, a Bolívia em direção ao Brasil. E olha que interessante, o Brasil não é um país muito permissivo para recebimento de imigrantes. Então, grande parte dos bolivianos, eles vêm entrando ali pelo centro-oeste brasileiro, depois indo principalmente para São Paulo, para o sudeste, eles vêm como mão de obra ilegal e conseguem, depois de comprovação de determinado tempo de trabalho aqui no Brasil, ele consegue o visto brasileiro. E aí, galera, imagina, né? Porque o Brasil, apesar de não aceitar muito não é fácil entrar no território brasileiro, não é fácil do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista real, pô, a fronteira entre Brasil e Bolívia galera, é uma região de cerrado com floresta amazônica. É difícil vistoriar, é uma área pouco povoada. As fronteiras brasileiras não tem muito como verificar direito, tanto as fronteiras marítimas, que são extremamente extensas, quanto as fronteiras terrestres, pior ainda. É tudo florestado, pouco povoado, então acontece lá, né, migração ilegal, tráfico de drogas, animais, armas, enfim, né, tudo de beleza que pode acontecer. Óbvio que eu não estou comparando os imigrantes legais com o tráfico de drogas, tá, não é isso? Mas estou falando que a legislação é muito dura e o Brasil mesmo assim deixa entrar essa galera, não é que deixa, né, mas é difícil brecar a entrada de imigrantes legais. Os haitianos mesmo, galera, os haitianos, nos anos 2000, quando o Brasil estava crescendo economicamente, olha que interessante, né? Por que os haitianos não foram para os Estados Unidos? Os Estados Unidos está do ladinho do Haiti, esquemático, né? Muito mais perto do que o Brasil, por exemplo. E os Estados Unidos é um país com melhor condição de vida do que o Brasil. Só que algumas coisas aconteceram. O Haiti atravessava uma guerra civil e o Brasil foi o país que foi lá interferir no Haiti. Né? A gente fez um plano de intervenção militar, até pensando em entrar no Conselho de Segurança da ONU, não é porque a gente é bonzinho também, mas fez um plano de paz no Haiti. Então o Brasil passou a ser conhecido. Nos anos 2000, o Brasil crescia economicamente. E os Estados Unidos, é muito mais difícil você entrar porque a fiscalização é maior e a xenofobia, a aversão ao estrangeiro, até mesmo o racismo, ele é maior e mais explícito nos Estados Unidos do que é no Brasil. Então, o Brasil, mesmo sendo mais longe do Haiti, por ter a fama pela intervenção militar que aconteceu, né, por tentar salvar o Haiti da Guerra Civil, por ser um país de fronteira mais permeável, os haitianos vinham pela América Central, entravam pela Amazônia e da Amazônia entravam vindo para Minas Gerais e para São Paulo principalmente, entravam no território brasileiro, tá? E o Brasil, por mais que seja assim um país racista, um país xenófobo, tal, é menos e menos explícito do que é nos Estados Unidos. Beleza? Então a principal motivação é essa motivação socioeconômica. Aí sim, a segunda principal são perseguições culturais, ou seja, algum tipo, galera, de costume, língua, algo do gênero, étnica ou religiosa, tá?
Esses caras que são perseguidos, que fogem do seu país, porque eles correm risco de vida, a gente vai considerar esses caras como uns refugiados. Então, para ser refugiado, tem que ter risco de vida. Existe uma legislação toda específica, tá? Toda específica. Então, se o cara alega que corre risco de vida, e o Brasil, por exemplo, ou qualquer país, reconhece que esse cara, de fato, se continuasse no país de origem, teria sua vida ceifada, esse cara ganha um status especial. O Brasil é membro de um pacto internacional para esses refugiados que garante, galera, alguns direitos que um migrante legal, por exemplo, não teria, tá bom? Aqui eu coloquei alguns casos, por exemplo, os Rohingyas, em Myanmar. Myanmar é um país do Sudeste Asiático. É um país de maioria muçulmana. Aliás, um país de maioria budista, perdão. Só que você tem uma minoria ali, que é uma minoria muçulmana, chamado de Rohingyas. Os Rohingyas, eles são perseguidos por esses budistas de Myanmar e eles são obrigados a fugir. Ou fogem para a Indonésia, ou fogem para Bangladesh. Então, esses caras são os refugiados. Porque ficando em Myanmar, esses caras corriam risco de vida somente pela prática religiosa que eles têm. Eu sei que vocês pensaram que budista não perseguia ninguém. Galera, em todas as religiões tem esse tipo de pessoa, tá? Porque não é a religião que é ruim. As pessoas que são ruins e usam a desculpa da religião para fazer essas maldades, né? Na Nigéria, por exemplo, a Nigéria é um país próximo ali do Golfo da Guiné, na África. A gente tem uma clara divisão entre o norte muçulmano e o sul cristão. No norte muçulmano, você vai ter uma minoria, um grupo chamado de Boko Haram, que é a favor da implementação da chamada Sharia. Ou Sharia, né? O que é isso, professor? São leis islâmicas. Basicamente, essa minoria muçulmana do norte da Nigéria deseja que o país inteiro seja regido pelas leis do Alcorão. Tá? E aí, o sul da Nigéria, que tem religiões mais tradicionais, animistas ou até mesmo cristãs, não podem ter o livre exercício da sua fé. Já aconteceram algumas tragédias, eu sei que é um pouco tenso, tá? Mas vou falar, infelizmente, do tipo, os muçulmanos iam lá, cercavam celebrações, né? Missas, por exemplo, ou então colégios católicos, e tacavam fogo para matar todas as pessoas que estavam lá, para as pessoas do sul da Nigéria se sentirem inseguras de praticar sua fé. A gente tem, por exemplo, um caso que o Boko Haram, ele fechou uma escola ali secundária, né, ensino médio, de garotas, pegou todas essas garotas, estuprou essas garotas, várias delas morreram, né, pelos maus tratos e tal, e as que não foram mortas, elas engravidaram e foram levadas de volta à sua moradia no sul da Nigéria. Elas estavam levando uma mensagem que era um bebê muçulmano no ventre. Ou seja, se converta ao islamismo, tá? Para vocês terem uma noção, essas garotas tiveram o bico do seio raspado com lixa para ficar em carne viva, para mostrar que já tinham sido usadas pelo Boko Haram, tá? E aí, você é um cristão da Nigéria, você se sente seguro? Com certeza você vai ser considerado um refugiado, tá? Ou então a questão dos curdos, por exemplo. Os curdos, eles são a maior minoria do mundo. Estima-se aí de 25 a 35 milhões em países como Turquia, Síria, Irã, Iraque e tal. E eles não têm um reconhecimento, até mesmo como cidadão nesse país, principalmente na Turquia, que é o país que mais persegue os curdos. Os curdos têm o sonho de formar o Kurdistão. Só que, infelizmente, o Kurdistão que eles querem, o território que eles querem, fica na área de nascente do rio Tigre e do rio Eufrates. E, galera, convenhamos que no Oriente Médio, mais raro que petróleo é água. Eu duvido que a Turquia vai dar autonomia para esses povos, porque eles podem querer ganhar mais força, fazer movimento separatista, querem ali, galera, a formação do Kurdistão. Então a Turquia combate esses caras de maneira violenta e não dá nenhum direito para eles. Se você é um curdo na Turquia, você é perseguido pelo Estado, você é perseguido pelos turcos e você não se sente seguro. Esse cara também vai ser considerado um refugiado, tá bom? Ficou bem claro, pessoal, isso aí, beleza? Tá bom? Então, perseguições que colocam em risco de vida, a gente pode considerar esses caras como um refugiado, certo? Pessoal, tira um print aí, por favor. Outra motivação que a gente pode colocar são as motivações políticas, ou seja, o cara está fugindo do seu país porque ele percebe, não necessariamente fugindo, né? Pode ser um refugiado ou não, pode correr risco de vida ou não.
ele percebe, por exemplo, que ele não vê futuro com a política do seu país, ele acha que, sei lá, eu sou de esquerda e o cara é de direita, eu sou de direita e o cara é então mais um de esquerda, enfim, né? Qualquer política. E ele considera que não existe chance para a melhora do seu país. É um tipo de motivação, por uma possível má administração. Ou a gente pode colocar, inclusive, questões de perseguição. O país está indo para caminhos mais ditatoriais, o país, por exemplo, está perseguindo opositores, jornalistas, pessoas que têm uma visão diferente, né? Por exemplo, eu coloquei para vocês o caso da Venezuela em direção ao Brasil. É fato, galera, que hoje, por exemplo, a Venezuela, por meio do Nicolás Maduro, é uma ditadura. Por quê? O poder executivo, que é o governo do Nicolás Maduro, controla o poder legislativo, é uma Assembleia Constituinte convocada pelo Maduro, que muitas vezes faz as vezes de poder legislativo, e o poder judiciário, desde a época do Hugo Chávez, praticamente todos os juízes foram ou são indicados pelo movimento bolivariano. Então não existe independência entre os três poderes. Se você é um cara de direita ou você é um cara liberal, você não vai querer ficar na Venezuela, até pela fome, má administração que existe no país. Então você sai do seu país de origem. O Brasil, por exemplo, considera que os venezuelanos são refugiados. Então, é status que você dá para aquele povo, para aquela pessoa, porque ela está correndo risco de vida no seu país de origem, tá? Outro exemplo que eu coloquei, a Síria. A Síria vem atravessando uma guerra civil. A questão não é muito étnica ou religiosa. Você tem o Bashar al-Assad, que é ligado à Rússia. Você tem os rebeldes, que tem uma ligação mais forte com os Estados Unidos. É que existe um terceiro componente, que é o Estado Islâmico, que também estava guerreando. Esse, claro, com caráter religioso mais forte. Mas vamos fingir que nem tem o Estado Islâmico ali lutando. É rebelde contra governo. Cara, convenhamos, é uma questão muito mais política. Se eu sou um rebelde, por exemplo, e sou perseguido pelo Bashar al-Assad, eu vou querer sair do meu país de origem. Então, guerra civil do Líbano fez muita gente sair, a guerra civil na Síria fez muita gente sair, e a questão não era necessariamente religiosa ou mesmo étnica, era uma questão política, tá bom? Então esse cara pode ser um refugiado ou não. Na Síria, grande parte foi para a Turquia, país que faz fronteira. Inclusive, pouca gente sabe, se eu perguntasse, né? Qual que é o país que mais recebe hoje refugiados no mundo? Professor, a Alemanha, né? A Alemanha não é nenhum país europeu, é a Turquia. De maneira geral, alguns preconceitos que vocês têm que quebrar da cabeça de vocês. Primeira coisa, que a Europa recebe todos os refugiados do mundo. Mentira! Geralmente os refugiados, eles estão ali numa situação de fugir do país que corre risco de vida. O cara vai para um país vizinho, como por exemplo, da Síria vai para a Turquia. Ou então aquelas guerras étnicas que existem na África subsaariana. O cara sai de um país e vai para outro vizinho. O cara não tem grana, vou para a Alemanha, né? O cara vai de primeira classe. Não existe isso, né? Então, geralmente, o primeiro ponto que vocês têm que colocar na cabeça de vocês. Geralmente, quem recebe os refugiados são países vizinhos, ou pelo menos países muito próximos. A Europa recebe o mínimo, porque imagina, para o cara ter grana suficiente para juntar um dinheiro, fazer a malinha dele e tal, e sair da Síria para ir para a Europa, cara, não é qualquer um. Isso é um ponto importante também. Geralmente os refugiados que a Europa recebe não são pé rapado. É a galera que representava o médico, o professor, o economista, o engenheiro, se bem que o professor, né? Não, tô brincando. O engenheiro, enfim, pessoas que têm uma melhor qualificação profissional. São esses os refugiados que a Europa recebe. Inclusive, a gente viu na nossa aula de população que a Europa está atravessando um processo de envelhecimento populacional. Esses refugiados são mão de obra pronta e, em geral, qualificado que poderiam contribuir e muito com a recuperação da economia da Europa. A Angela Merkel, por exemplo, quando era chanceler alemã, ela pensou nisso. Trazer sírios para cá, trazer refugiados, vai colaborar para a nossa PEA, para a nossa população economicamente ativa ficar melhor, ficar mais sustentável, tá? Mas, infelizmente, a xenofobia é muito grande. Há muito medo, né, que os africanos, que os árabes, os muçulmanos de maneira geral, além de roubarem os empregos, vão reduzir, vão eliminar a cultura local. A gente tem que pensar, galera, que por mais que pareça um custo a curto prazo ajudar esse refugiado é um cara que tem muito mais a contribuir e gerar valor, abrindo empreendimento, gerando emprego, consumindo, pagando impostos, do que consumindo do nosso país. Então é um investimento a curto prazo, claro, né? Vai ter que dar moradia, emprego, tal, beleza. Mas esse cara, pela qualificação, pela experiência que ele traz de um outro país, ele tem muito a contribuir de maneira geral, tá?
Obviamente, eu estou desconsiderando qualquer questão humanitária, né? Porque já tem que dar abrigo para esse cara, porque esse cara tá fugindo de uma guerra. Pô, muitas vezes a gente da família dele morreu. O cara gostava da casa dele, foi obrigado a sair. Ir para um país onde a galera não gosta dele, que é uma língua estranha, uma cultura estranha, é uma religião estranha, e você ainda vai ficar segregando o cara, galera. Tem que ter um pouco mais de empatia, né? Tem que ter um pouco mais de empatia, tá bom? E, por fim, questões naturais. É um pouco menos, né? Mas por questões naturais, a gente pode colocar por mais condições. Então, por exemplo, é muito seco, é muito chuvoso, é uma floresta, etc. Ou até mesmo as mudanças climáticas. Existe um novo tipo de refugiado, olha que interessante, chamado de refugiado do clima. A gente tem na região da Oceania, Melanésia, Polinésia, Micronésia, uma série de ilhazinhas. Várias dessas ilhazinhas, elas já foram soterradas, né? Já foram inundadas, porque o aquecimento global aumenta o nível médio dos oceanos e recobre. Então são ilhas que não existem mais, que está alagado, está debaixo da água hoje, porque aumentou o nível médio dos oceanos. E aí, quem que é o responsável por isso? Teoricamente, os países que emitem mais gás carbônico e mais metano, que contribuem para o aquecimento global. E aí, você acha que os Estados Unidos vai aceitar, galera? A China vai aceitar? A Índia vai aceitar? A União Europeia vai aceitar esse galera da Oceania para morar no país deles? É que assim, numericamente é um número baixo ainda hoje, né? Então acaba indo para Nova Zelândia, para Austrália e tal, e sem grandes problemas sociais. Mas se de fato houver um aumento no nível médio dos oceanos, a gente sabe de 5, 10, 15, 20 metros, a gente sabe que grande parte das capitais mundiais, grande parte dos países do mundo tem população de maioria litorânea. E aí, para onde que essas pessoas vão? Para o interior do país? Sei lá, o Brasil, galera. O Brasil tem um monte de gente vivendo na costa. E aí, inundou a costa. Acabou o Brasil, né? Galera, imagina, né? Todas as capitais praticamente estão na costa, é a região mais povoada. Se aumenta 30, 40 metros o nível médio dos oceanos, é difícil, tá? Não tô falando que vai acontecer amanhã, calma. Mas isso vai trazer muito prejuízo social, não só para o Brasil, como para o mundo. E traz a questão, quem vai se responsabilizar por essas pessoas? Quem está contribuindo mais para o aquecimento global? Tá? Enfim, é uma questão que a gente tem que ver. Muito cuidado só para você não cair no que a gente chama, pessoal, de determinismo geográfico. O que é o determinismo geográfico, professor? É você justificar algo social por causas naturais. Professor, como assim? Como assim? Eu tenho certeza que quando eu falei questões climáticas, você pensou assim, professor, já sei já. Por exemplo, os nordestinos que vêm para São Paulo porque o Nordeste é seco, né? E aí, pessoal, o cara que veio do Nordeste para São Paulo, que nem é verdade isso mais, tá? Hoje a migração de retorno, pessoas que saem de São Paulo e voltam para o Nordeste, numericamente é maior do que nordestinos indo para São Paulo. Mas enfim, né? A gente pode colocar essas pessoas, elas estão saindo do Nordeste porque é seco? Tem vários erros aí, né? Primeiro que não é porque é seco, e segundo que o Nordeste não é seco. O Nordeste é uma baita região. Tem a Zona da Mata, o Agreste, o Sertão, o Meio Norte. O que é seco é o sertão nordestino. Não, sei lá, o litoral do Nordeste. Salvador não é seco. Tá longe disso. Agora, o sertão nordestino, aí sim, concordo. Mas mesmo que a gente colocar o sertão nordestino, o cara que sai do sertão e vem, por exemplo, para a São Paulo, né, veio para São Paulo, ele não veio porque o sertão é seco. Ele veio porque existe uma situação, cara, de uma influência muito forte das oligarquias rurais, uma concentração de terras, uma desigualdade social, falta de políticas públicas, falta de perspectiva. O Sudeste, naquele momento da década de 30, 40, 50, se industrializando, crescendo e precisando de mão de obra. Então são vários fatores sociais e econômicos. Eu até concordo que a seca ela pode ter potencializado os problemas sociais. Mas não é a seca que causa o problema natural. Cara, se seca causasse migração, não tinha mais ninguém em Israel hoje. Israel é um deserto e é um dos países mais desenvolvidos do mundo. Quer ver a principal prova que determinismo geográfico, ou seja, eu culpar fator natural por uma pobreza, por uma migração, é falso? Japão. Japão, galera, acontece tudo de errado ali, né? Tudo de errado. Terremoto, tsunami, abalo sísmico, vulcanismo, tufão, tem pouco espaço, o país já é pequeno e quase 80% é montanha, ocupa só aquelas 20% de planície e grande parte da planície é extremamente chuvosa ainda, porque é uma área
de barlavento, toda aquela umidade é barrada pelas montanhas, ou seja, o Japão tinha tudo para dar errado. Uma série de desastres naturais, né? A gente pode falar também, galera, da Akatsuki, do Freeza, do céu. Tô brincando, tá? Denuncia, né? Tô brincando, hein? Tá? O céu, a Akatsuki e o Freeza, esquece, pra quem não conhece, galera, vai conhecer, porque tá perdendo muito. Mas falei de Dragon Ball e Naruto, tá? Mas esqueçam, tá? Juro, não falo mais. O Japão, galera, tinha tudo para dar errado, convenhamos. E o Japão é um dos países mais desenvolvidos do mundo. Então, se fatores naturais como montanhas, terremotos, vulcões causassem migração, não tinha mais ninguém no Japão. É que nem eu falar, os haitianos saíram do Haiti porque teve um terremoto. Então eles vieram para o Brasil. O terremoto ele potencializou problemas naturais sociais que já existiam. O Haiti é um país muito pobre, já passou por passa, né, ainda por uma guerra civil bastante violenta. Pô, pessoal, 2021, o presidente foi morto, o Moise foi morto, tá? Então não é um país, até mais atualmente, né, mas antes ainda mais, que tem uma situação de segurança. Então são vários fatores. Não é um fator natural. O fator natural ele potencializa, ele não causa uma migração, tá bom? E para a gente finalizar esse nosso papo, acho importante falar um pouquinho sobre esses apátridas também. Quem que são os apátridas, professor? São pessoas que não têm nação, pessoas que não têm pátria. Então você às vezes nem considera o cara um migrante porque não está saindo de um país e entrando em outro. Porque ele não pertencia àquele país. Ele não... Por exemplo, coloquei para vocês alguns exemplos, né? Os Rohingyas, que é aquela galera muçulmana que vive em Myanmar. A galera não tem documentação. Então o cara, literalmente, ele é um invisível naquela sociedade. Porque imagina, o Brasil, vamos pegar o exemplo do Brasil que é mais claro para a gente entender. Vamos fazer o Bolsa Família, vamos fazer o Auxílio Brasil. Pô, legal. Dá aqui os seus documentos. Pô, mas você não tem documento por quê? Porque o cara é uma apátrida. O cara não tem nacionalidade, o cara não tem documento, o cara é invisível para a sociedade. O cara não consegue ter um emprego formal, ele fica trabalhando de bico em bico, ele pode ser super explorado, não tem para quem reclamar. O cara não consegue, galera, ter acesso a nenhum tipo de serviço público oferecido pelo Brasil, porque o cara não tem nacionalidade, tá? O Brasil, por exemplo, muitas vezes faz isso de maneira assim, sem saber que está fazendo mesmo, né? É diferente do, o boliviano. Vou dar um caso para vocês. O caso mais clássico do Brasil foi o caso da Mahamamo. Não sei se vocês se lembram, tá? 2016, acho que foi de 2015 a 2017, tá? Ela era uma garota que vinha ali do Líbano. E aí os pais dela se casaram, só que eram pais de religiões diferentes. E no Líbano era proibido isso. Então ela não pôde ser registrada no Líbano. Ela não tinha certidão de nascimento, não tinha nada. Aí, quando ela cresceu um pouquinho, invisível à sociedade, ela quis fazer uma migração, quis sair de lá. Ela procurou, galera, uma série de embaixadas para ver se conseguia resolver a situação dela, ninguém conseguia, até que em um momento, depois de uma série de embaixadas que ela foi, o Brasil reconheceu, colocou um passaporte provisório para essa garota, ela veio para o Brasil, estabeleceu-se aqui durante 2 anos, teve um bom comportamento, que são coisas básicas para receber a cidadania brasileira, e conseguiu aí sim ter pátria. Hoje ela é brasileira, tá? Mas imagina, é mais ou menos uma situação, galera, que você não tem ninguém que te represente, você não pertence a nenhum estado. Os curdos na Turquia são assim. Os Rohingyas, por exemplo, em Myanmar, eles também são considerados apátridas porque eles não são visíveis àquele povo, não são visíveis àquele governo, não tem documentação. Está uma situação bastante triste. A Acnur, que é o órgão responsável, né, pelos refugiados, pelos migrantes ilegais e pelos apátridas, está tentando resolver essa situação, mas são países muito caóticos ainda. Cara, vou dar um exemplo para vocês, né? Imagina que, por exemplo, um casal de brasileiros vai lá, vai para a Itália. Aí na Itália tem uma filha. Cara, na Itália, você só vai ser considerado italiano não se você nasceu na Itália, mas sim se você tem sangue italiano. E aí esse casal, por exemplo, trágico, morreu. E essa garota? Essa garota não tem sangue italiano, então ela não é italiana, e ela também não pode voltar para o Brasil, teoricamente, porque os pais, que eram brasileiros, morreram. Ela não é registrada. Ela é uma apátrida. Ela não é brasileira nem italiana. É que esse é um caso muito específico, muito possivelmente a diplomacia italiana e brasileira ia resolver esse caso, né? Mas entendam o que é a situação de ser apátrida. Infelizmente, nas regiões muito tensas, ainda existe bastante. Os Rohingyas em Myanmar e os curdos na Turquia, no Irã, na Armênia, no Iraque e na Síria são os maiores exemplos.
Beleza, pessoal? Esse tipo de migração. Tamo junto. Tira aquele print, por favor. Espero que vocês tenham curtido a aula. Tamo junto. Beijos, abraços e